2, 3, fui! Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. É, arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Ei, arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Pois é isso aí que é legal, tá? E é por isso também que nós vamos voltar aqui um pouco para o real, né? Nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho da arte, relembrar ali a arte acadêmica e também o movimento realista, né? Vamos lá para a nossa tela para a gente começar. Vou colocar aqui meu violão aqui no espaço dele, aqui no suporte dele, para a gente acontecer, né? Arte acadêmica francesa. Nossa, chique bem. Vamos ver o que rolou aqui. E vamos ver também um outro movimento aí super, que é o realismo. Ou seja, ainda sobre a arte do século XVIII e XIX, tá? Mais alguns detalhes aí. Então, avançando aqui, nós temos que no século XIX, a arte acadêmica francesa era o seguinte, era o produto da fusão da Academia Real de Pintura e Escultura com duas outras instituições parecidas, afins, em 1816. A Academia de Belas Artes surgiu como a mais ilustre escola de arte da Europa. Tá bom, bebê? Chique bem, né? Chique. O chique é um termo francês, né? Quer dizer elegante, fora de série, fantástico, tá bom? Então, não tem nada a ver com chiqueiro, tá? Chique é o supra-sumo. Então, estamos vendo aqui, ó, as influências aí, né? Durante 2 séculos, o mundo artístico europeu foi controlado por academias, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes, né? Então, essas eram as academias. A Academia Real de Pintura era o quê? Eram escolas, né, que incentivavam as pessoas nas artes, né, davam aí os suportes técnicos e, ainda por cima, faziam uma avaliação do trabalho das pessoas. Então, quando a pessoa saía de uma academia dessa aí, saía empoderado, saía assim, tinha um selo, né, de qualidade. Seguindo aqui, nós temos o seguinte. Oi, você aqui. Legal, que sorriso lindo. A arte acadêmica era caracterizada por regras formais e por seu caráter extremamente polido. Olha aí, gente. Era tudo com regra, né? E tinha que ter assim um acabamento, exigência muito grande. A arte acadêmica também ficou conhecida pelo uso de temas mitológicos e históricos. Então, temos mais detalhes aqui, ó. Regras formais, uma coisa extremamente bem cuidada, né?
E os temas usados, muitas coisas da mitologia ou historicamente ali do que estava acontecendo na vida, né? na vida francesa. Então, olha só, com uma essência influenciada pela Academia Francesa, a arte acadêmica valorizava tanto, olha aqui, mais detalhes, gente, o idealismo estético das obras como suas propostas morais. Então, valorização do idealismo estético e das propostas morais. Tudo isso são características aí que são importantes e vão se agregando aí. Seguindo aqui, fala aí, mané, o que tu tá fazendo aqui, cara? Oxente, olha só quer ser bonito, ó. Sei não, hein? Então, o objetivo das academias era elevar os artistas acima dos artesãos. Né? Era também aquela avaliação dos professores, né? A aprovação, o selo de qualidade. E um incentivo para seguir dois estilos artísticos nas obras. O neoclassicismo, que enfatizava a pureza linear, e o romantismo, que valorizava o uso expressivo da cor. Então, a cor para expressar as coisas. Então, olha que coisa interessante tem aqui logo de cara, aqui logo do início, né? Elevar os artistas acima dos artesãos. Vou fazer um comentário aqui rapidinho para vocês, que é o seguinte, ó, isso aqui é uma história muito barra pesada. Por quê? Porque o artesão, ele passou a ser visto como uma figura inferior, não é? Porque, baseado no trabalho do artesão, eles foram corrigindo algumas falhas, eles foram enfatizando os acabamentos, né? Eles foram dando um tratamento nas formas, nas estéticas, né? Nas aparências. E aí, por conta disso aí, surgiram até dúvidas sobre o que é arte, né? Se o artesanato é arte ou não, por conta dessa elevação de padrão quando entra uma escola, quando entra uma padronização, quando entra um estudo, quando entra essa questão do selo de qualidade. Vamos voltar lá, porque eu quero que você fique pensando nessa ideia aqui, porque tem prós e contras nisso aqui que eu acabei de falar, tá, gente? Tem um lado legal, correto, tem um lado valoral aí, mas tem também... Será que o trabalho de um artesão não tem valor? Né? Ou tem um valor inferior? Ou por ser um trabalho feito com as mãos, ou por ele não ter estudado numa escola, será que o trabalho caiu de valor? É discutível, como diria o nosso queridíssimo lá, não me venha com churumelas, há controvérsia sim. Então, qual era o principal objetivo das obras acadêmicas? Só para você ficar ligado aqui nas paradas aqui. Uma das características gerais da pintura acadêmica é seguir, meu Deus, os padrões de beleza da Academia de Belas Artes, ou seja, o artista não deve imitar a realidade. Olha, outra frase aqui bombástica, tá? Mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos, principalmente os gregos, na arquitetura e
dos renascentistas na pintura. Merece um comentário também, tá? Veja só, não deve recriar a beleza ideal, mas o artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras. É isso aí, o que está dito ali, né? E o que acontece? Os padrões gregos, a simetria das formas, né? Esse cuidado do equilíbrio das formas, das medidas. E também o que acontece é o seguinte, quando o artista não imita a realidade, ele faz uma representação dela. A representação que o artista faz da realidade é uma obra que lembra, que chama a sua lembrança aquele padrão que você tem, aquilo que você já viu antes, né? Isso aí dá uma abertura aí para a gente viajar numa direção muito interessante, que é a representatividade. Isso aí tem a ver com... vai desembocar no teatro, vai desembocar em várias pinturas, vai desembocar no abstracionismo. Então, é bombástico isso aí, tá bom? Então, vou deixar essa afirmação aí, essas afirmações aí, para você ficar com elas lá e você ir remoendo aí no seu pensamento, tá? A importância é muito grande, porque influencia até hoje e tem desdobramentos até a nossa contemporaneidade. Vamos voltar para a gente seguir? Tem mais coisa para a gente ver. Tchau, mané. O nascimento de Vênus, outra bomba aqui, tá, gente? O nascimento de Vênus. Garota, não seja louca, não. O William Bouguereau fez essa pintura aí, O Nascimento de Vênus. Olha só, eu vou ler isso aqui e vou fazer um comentário aqui para vocês, tá? Para a gente entender as coisas. O que é isso aí? É uma clássica, olha o que eu falei, representação da deusa romana do amor e da beleza. E se baseia em várias obras icônicas anteriores. Então, vamos lá, vamos comentar, tá bom? Então, a deusa do amor era exatamente do jeito que está aí na pintura? Quem sabe, né? O William Bouguereau, ele imaginou dessa maneira. E essa questão dela estar aí desnuda é porque antigamente as esculturas gregas, as pinturas gregas eram todas apresentadas dessa maneira. Então, a Vênus é como se fosse, nos padrões atuais, como se fosse, isso aí já está até caindo, né? Como se fosse uma Miss, como se fosse não tem garota de Ipanema, garota fantástico, garota da praia, não sei o quê, não tem isso, não elegem sempre uma garota aí que é escolhida entre não sei quantas aí como a mais bonita e tudo mais. Então, ele fez a pintura do seu ideal, né, do seu pensamento aí, a garota lindíssima, retratando aí o nascimento da Vênus. Vênus é assim, uma espécie de sinônimo, né? De mulher, de dama, de deusa, né? De musa. Vênus é tudo isso aí, tá bom? Então, ele fez baseado em outros que muitos outros já fizeram, né? Lá no Paleolítico foi encontrada a Vênus de Willendorf, né? Aquele padrão de beleza ali, vocês lembram? Rechonchudinha. Então, vamos voltar lá para a Terra, porque a gente vai seguir com mais detalhes sobre a Vênus, né? Essa lindeza aí, ó, que está aqui representada com vários anjinhos, com várias pessoas ali rodeando ela, né? E ela surgindo de uma espécie de concha dentro da água.
Olha aí, gente, o que você lembra eu falando assim? O que você está lembrando aí? A leitura da imagem, né? É isso aí. Para o resto da vida a gente vai ser acompanhado por essas ideias. E aí, olha só, a cor intensa, o esmerado acabamento, a precisão da execução e a perfeição física do objeto asseguram o sucesso da obra desde a sua primeira exibição. Olha aí onde vai entrar a influência grega aí, tá? As pernas da Vênus em posição assimétrica. Assimétrica quer dizer assim, ligeiramente desigual, certo? Simetria é igualdade, assimetria é desigualdade, tá? Então, ao contrário da Vênus de Botticelli, a Vênus de Bouguereau não assume uma pose pudica. Essa palavra aí, pudica, quer dizer assim, envergonhada, tímida, assim, meio recatada, palavra boa, entendeu? Então ela está ali, está natural, ela não está nem ligando se ela está nua ou não, se está aparecendo o corpo dela todo, ela está ali, simplesmente pousando, tá? Então, ele quer dizer o seguinte, na Vênus de Botticelli, ela está nessa posição mais recatada. A Vênus de Bouguereau, ele não foi nesse mérito, tá? Ele não... Você não vê nenhuma obscenidade, realmente, né? Não tem nada de obscenidade. Tem uma pessoa aí retratada dessa maneira, sem nenhuma atitude feia, deselegante, né? Esse, na verdade, é isso que importa. Tá? Seguindo, então, nós temos mais detalhes aqui, ó. Dessa forma, o artista também era famoso por sua capacidade de representar realisticamente a pele humana. Era uma mulher. E como é que o cara consegue isso com as cores, né? Olha aí, a cor da pele dela. Uma pele de mulher branca, né? Tá? Ao redor dela, né, os querubins, os anjos, com o golfinho, né? E aqui o golfinho, estava procurando ele. Dois querubinhos aparecem montados num golfinho, símbolo tradicional de proteção. Porque tem aquela história, né, que os golfinhos protegem quando as pessoas... Eu que não vou atrás disso aí, que se é verdade ou não, que eles vão e acompanham até a beira da praia. Será que é verdade isso? Sei não, hein? Curiosidades. Vamos ver. Curiosidades. Vamos ver. Comparando aí, a gente estava falando, ó. Então, trouxe aqui para vocês, para você ver de verdade os dois quadros, os dois artistas. Quando ele fala que a Vênus de Sandro Botticelli, ela é pudica, né? Porque ela colocou o cabelo ali, protegendo, né? Não deixando aparecer o sexo, né? Então ela é mais recatada, né? Ele que fez ela assim. Já, olha só o que eu vou falar aqui, tá? William Bouguereau, ele não fez isso que o Botticelli fez. Eu acho que quando o Botticelli, isso é uma opinião minha, tá? Quando ele faz isso aí, ele chama atenção para uma coisa que estava aqui natural, assim. É como eu falei, né? Não tem nenhuma atitude obscena, não tem nada disso aí, tá? É apenas uma retratação e ele está aí procurando enfatizar a beleza e a cor da pele que o Bouguereau consegue colocar nessa figura aí é uma cor de pele sensacional, esse efeito que ele consegue aqui.
no caso da Vênus de Sandro Botticelli, a cor está um pouco artificial, né? É a minha opinião, tá bom? O que você me diz disso? O que você acha disso? Está aqui as duas Vênus, né? É o mesmo retrato contando aí o nascimento da Vênus, né? O nascimento da deusa, aí da mitologia, tá bom? E aí você está vendo aqui, ó, as representatividades, aqui, ó, onde seriam querubins, olha aqui, ó, uma mulher já com a roupa, um pano aqui para encobrir ela, né? São as diferenças de pensamento entre os dois artistas. Talvez um fez o quadro em 1485 e o meu... não, aqui nesse período, né? Que ele viveu nesse período. E o Bouguereau, o quadro dele é de 1879. Aí tem diferença de pensamentos aí desses dois períodos aí. Tá bom? Seguindo, então, depois dessa discussão toda aí, eu espero que vocês continuem discutindo aí, né? Para poder chegar numa conclusão boa aí. O que você acha que eu falei? Eu falei bobagem? Pode ser, mas o quê? Qual é a contraproposta sua? A contraposição, era isso que eu ia falar. A contraposição que você faz para cima dessas ideias aí. Então, vamos seguir aqui. Agora nós mudamos de fase, vamos entrar aqui saímos do academicismo e vamos entrar aqui no realismo. Então, realismo. O realismo, preste atenção nessas palavras, marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte acadêmica do início do século XIX. O que está falando aí, gente? Por trás dessa afirmação, ele está falando o seguinte, que o realismo, ou seja, que a arte acadêmica tinha um estilo formal, com cenas idealizadas, pinturas históricas, né? E cenas também naturais. O realismo se afasta disso aí. Então, isso aí também existia. Então, veja aqui esse quadro, essa ilustração. No realismo, é um período de rápido crescimento da população e a industrialização acelerada que causou grande privação e miséria aos pobres. Por que isso, hein? O que acontece é que, com o aparecimento das máquinas, muitas pessoas que trabalhavam fazendo o que as máquinas passaram a fazer, com mais eficiência, com mais rapidez, com mais acabamento, com mais cuidado e em muito menos tempo, essas pessoas, as máquinas substituíram as pessoas. Então, houve grande transformação, muita gente não se adaptou e aí surgiu aí essa grande massa passando privações, muita gente empobrecendo, muitos pedintes, muita tristeza, foi um período realmente difícil. Mas que, felizmente, foi superado, né? Mas aqui no movimento realista nós temos que encarar aí essa realidade. Vamos então seguir. Falando na Revolução Industrial, nós vemos o seguinte, a Revolução de 1848 teve grande importância no contexto histórico do realismo. Será que o realismo só passou a existir por causa dessa revolução? Porque foi um choque de realidade. Quando acontece a Revolução Industrial, as pessoas meio que caíram na real. Peraí, não é bem assim, é uma coisa que agora a verdade está aqui na frente, né? Aí vem essa
outra nuance aqui, ó. Os pobres agora tinham voz política, porque os pobres se organizaram, se ajuntaram, né? Aí aqui aparece outra característica, né? Os artistas realistas reagiram a essas transformações sociais e políticas rebelando-se contra as autoridades artísticas e desprezando o romantismo. Autoridades artísticas seriam as pessoas que dão os professores, os mestres de academia, os diretores, aquelas pessoas, os donos de galerias. E aí, os artistas se rebelaram e passaram a retratar essa rebelião, esse descontentamento nas suas obras de arte, dando voz aos pobres. O que é que acontece? Os artistas realistas optaram por retratar pessoas comuns, né, e acontecimentos cotidianos, com um estilo de pintura naturalística, quase como uma fotografia, baseando em observação cuidadosa. Você está vendo aí um GIF aí muito interessante, né? Aqui é a nossa atualidade, né? É isso? Então, eles querendo mostrar as pessoas comuns, eles passaram a retratar, a valorizar muito mais as pessoas comuns, ou seja, a dizer, não, nós valorizamos vocês, sim, vocês têm valor, vocês não estão sozinhos. Nós, artistas, nos solidarizamos com vocês. Algo interessante do realismo é que os artistas começam a produzir as suas obras de pintura em grandes telas. Numa forma simbólica de mostrar que a vida cotidiana dos trabalhadores e das pessoas comuns eram mais importantes do que os eventos grandes, os grandes eventos históricos. Né? Esse evento aqui está fora. Entendeu? Então, o que aconteceu? Vamos voltar aqui, falar, vamos explicar. O que aconteceu? Vem a Revolução Industrial e aí bagunça com a vida das pessoas, acerta a vida dos grandes empresários, os lucros imensos, aí os trabalhadores têm aquela crise, muita gente perde seu emprego, a pobreza aumenta, grandes glebas, grandes favelas, grandes guetos foram formados e a criminalidade certamente também, né? E pessoas lá pedindo. E os artistas se sensibilizaram com essa situação. E aí uma maneira de dar apoio aos pobres foi mostrar a realidade daquelas pessoas. Então, uma maneira de ser solidário é pintar o cotidiano daquelas pessoas e mostrar as pessoas nos seus trabalhos. Entendeu? Então, vamos seguir, voltar lá para o nosso quadro, para a gente avançar. Olha aqui, ó, a lavadeira, né, é uma obra que se baseia nas observações
feitas por Daumier, no seu ateliê, com vista para o Rio Sena. Então, esse artista aqui, ó, ele tinha um estúdio, né? Um ateliê. Ateliê é mais uma palavrinha francesa, né? Com vista para o Rio Sena. Nossa, o Rio Sena ficou muito famoso aí nas Olimpíadas, né? Porque a abertura das Olimpíadas foi dentro do Rio Sena. Então, Champs-Élysées, Savas Paris, né? Tudo isso aí. E então, estou misturando aqui as coisas já. Então, o ateliê do Daumier, ele ficava de frente para o rio, e na beira do rio, lavadeiras, e ele, nessa ideia aí de pintar, né? Fazer a retratação das pessoas mais pobres, mais humildes, ele, de lá, fez esse quadro aqui, onde ele retrata uma lavadeira voltando lá da beira do rio para a terra firme, com seu filho, depois de sair de um dos barcos lavadeiras ancorados no rio. Tá? Uma cena cotidiana aí, e o artista, com sua grande sensibilidade, coloca aí um quadro que fica aí belíssimo. Você veja o contraste das cores, você veja aí ao fundo, né, o rio, tudo aí idealizado e bem delineado aí. Seguindo aqui, a obra retrata a vida cotidiana daquelas pessoas cujas vidas consistem em apenas trabalhar incansavelmente. As obras, né, passaram a retratar isso aí. Mas veja só, o interior rural se tornou um tema importante para os artistas realistas. Então, os artistas usaram como tema o interior do campo, né? A vida do campo. Eles, antes, né, retratavam paisagens tristes, da mesma forma que os anteriores retratavam momentos históricos e mitológicos. Tá? Então, uma mudança na temática. Nessa ilustração, nós estamos vendo aqui as pessoas aqui na maior alegria, né? Andando para lá e para cá, rindo, e um dia festivo, mas contraste aqui com as ideias aqui que nós estamos debatendo. Curiosidade? Bora! Curiosidades. Eu estou curioso. Vamos seguir aqui, então. Olha só. Isso aqui é a primeira missa, feita por Vitor Meirelles. Está lá no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. O seu quadro aí, ó, que é o mais reproduzido nos livros escolares, né? O quadro dele é a primeira missa no Brasil. Esse quadro aí, ele idealizou e pintou durante sua primeira estadia na França. E foi de lá, lembrando, ele fez o quadro, ó, e expôs no Salão de Paris em 1861. Então, esse quadro aqui, ó, o que ele mostra? Ele faz um retrato, né, através da pintura, tá, gente? Mas ele faz um retrato, ele retrata a primeira missa da maneira como foi descrita na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, assim como aconteceu lá com o Eugène Delacroix, né, que uns anos depois ele fez o quadro A Liberdade, né?
É, você vê aí também que o Vitor Meirelles, né, já na França, ele pegou a carta de Pero Vaz de Caminha. Quem era Pero Vaz de Caminha? Era um escrivão, era uma pessoa que estava ali acompanhando, estava dentro da esquadra de do Pedro Álvares Cabral, né? E com a função de escrever tudo que estava acontecendo. Então, fazer aquele relatório. E aí ele fez esse relatório e, de acordo com o que o Vitor entendeu, o que aconteceu foi isso aqui, tá? Mas isso aqui, não esquece, é imaginação. Está aqui a cruz, né, colocada, o padre, os índios admirados, observando ali aquelas pessoas com as roupas diferentes, e aí vai, né? Então, o Vitor, ele conquistou uma bolsa, né, e foi estudar pintura na Itália e depois na França, né? E aqui, olha, mais no quadro do Vitor, onde ele retrata aqui a Batalha de Riachuelo, tá? Aqui é a história do Brasil, né? E também a fusão aí com a arte, porque o Vitor fez uma pintura histórica, tá? 2 pinturas históricas aí, que contam a história de acontecimentos do Brasil. Olha só essa história aqui, tá? Então, esse quadro aí é o quadro chamado Moema, tá? Olhos sob tela, está lá no Museu de Arte de São Paulo, do MASP, né? Essa obra de Vitor Meirelles, né, pertence à tradição acadêmica brasileira, formada por uma mistura de referências neoclássicas, românticas e realistas. Então, vamos ver aí detalhes sobre a tela aí, Moema. A tela Moema inspira-se no canto sexto do poema épico Caramuru, onde o Frei José de Santa Rita Durão escreveu, né? E o tema é uma história ligada aos índios, né? Ligado também ao imaginário nacional. O poema narra a desventura, a tristeza, a desgraça da Índia, Moema, que é abandonada pelo português. Caramuru se atira ao mar e segue o navio. Caramuru levava em sua companhia apenas outra Índia, ainda Paraguaçu, certo? Na estrofe 37 do poema, o autor narra a situação de Moema. Então agora vamos a ele, né? Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada e, ignorando a ocasião da estranha empresa, pasma da turba feminil que nada. Uma que as mais precede em gentileza, não vinha menos bela do que irada. Era Moema, que de inveja geme, e já vizinha a nau se apega ao leme. Moema morre de exaustão e seu corpo é levado até a praia pela maré, onde é encontrado. Tá? Então isso aqui, olha, conta que ela seguiu e quando ela chega ao leme, aí cansada demais, de exaustão, ela morreu. Certo? E aí depois o seu corpo é encontrado. Olha só, depois volte a ler, tenha paciência, tenha calma, que você vai ficar assim, encantado. E o realismo no Brasil? O mameluco não é um herói, um lutador, um matador de feras. Cansado de bater em troncos, de domar a floresta, ele se apresenta sentado numa pedra, fumando um cigarro
feito de palha de milho, com um ar de esperto, tranquilo. Almeida Júnior fez esse quadro aí, ó, Caipira Picando Fumo, em 1893. Também aqui, ó, Almeida Júnior fez também o Violeiro, a minha praia aí, tá, gente? Foi certamente o pintor que melhor assimilou o legado do realismo de Gustave Courbet. O artista traz temas relacionados ao cotidiano e às pessoas comuns, né? O ideal aí do realismo. E tem também, na literatura, né, o realismo, naturalismo do Brasil, que iniciou em 1881 com as publicações O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis. Machado de Assis foi um grande nome da literatura realista do Brasil e também importante no segmento teatral. Entra em declínio com o surgimento do parnasianismo por volta de 1890. Ainda um pouquinho mais sobre Machado, ele incorpora bem o processo de transição do romantismo para o realismo. São considerados romances de transição Ressurreição, Helena e Yaya Garcia, além daqueles considerados realistas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial Aires. Olha só, nas características: universalismo e cientificismo, veracidade e contemporaneidade, linguagem culta, descritiva e detalhada, temas urbanos e sociais, são características. Aqui um pouquinho mais do realismo, você tem o seguinte: uma preocupação com o presente, crítica dos valores burgueses, crítica das instituições sociais e a Igreja Católica, denúncia social, miséria, hipocrisia, exploração, corrupção. Olha aí o que vem aqui representado, né? E por último aqui nós vamos ver aqui, ó, a investigação do comportamento humano, personagens comuns e não realizados e idealizados, aprofundamento psicológico dos personagens e romances de caráter documental. Vemos essa jovem aqui na sua leitura. Chegamos então ao final da nossa aula, né? Nossas referências aí. E aí o que acontece, gente? Espero que vocês tenham entendido bastante a opção dos artistas realistas em se solidarizar com as pessoas mais comuns, com o seu momento de desamparo, de pobreza por causa da Revolução Industrial. Até a próxima aula. Tchau.